Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Mateus, capítulo 25 e o versículo 21. Mateus, capítulo 25 e o versículo 21. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa noite, meus irmãos, é que Ele vai colocar você no muito, meus irmãos. Porque Ele viu que você fomos fiel, meus irmãos, no pouco, meus irmãos. E Deus se agrada disso, meus irmãos. Porque para Deus colocar você no muito, meus irmãos, primeiro Ele vai testar quem nós somos no pouco, meus irmãos. Primeiro Ele vai ver quem somos eu e você, meus irmãos. Para depois colocar você no muito, meus irmãos. E Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer, meus irmãos, que Ele se agradou de mim e de você, meus irmãos. Porque Ele viu que você no pouco, meus irmãos, a gente foi fiel, meus irmãos. Que mesmo você no pouco, meus irmãos, a gente não deixou de ajudar a obra dele, meus irmãos, a casa dele. É por isso que nessa noite, meus irmãos, Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai colocar você no muito, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Deus, Ele é justo, meus irmãos. E Deus, Ele é dono do ouro e da prata, meus irmãos. E Deus nessa noite me trouxe aqui para dizer que Ele se agrada de mim e de você, meus irmãos. Porque Ele viu que você, mesmo no pouco, meus irmãos, a gente não deixou de ser fiel, meus irmãos. E é por isso que nessa noite Ele vai colocar você no muito, meus irmãos. Porque Deus se agrada disso, meus irmãos. Porque Deus, Ele quer ver quem nós somos, meus irmãos, um pouco. Que é para colocar a gente no muito, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu dessa palavra. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor. Então me importa essa palavra, meus irmãos. Que sobre o muito Deus vai colocar em você, meus irmãos. Porque Deus, Ele se agrada de quem é fiel no pouco, meus irmãos. Porque para colocar em você no muito, meus irmãos, primeiro Deus, Ele quer ver quem nós somos, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham um ótimo começo de semana.